Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sou o professor Rodrigo Bandeira, de Direito Constitucional do CDF Concursos. Você está nas dicas do CDF para a PCDF, este excelente concurso de 2020 para a Polícia Civil do Distrito Federal. Temos um projeto de dicas com os professores do CDF para te ajudar nesta jornada, excelente jornada aí rumo à sua aprovação. Não esquece de curtir esse vídeo para nos estimular, bem como se inscrever aqui no canal do CDF e acompanhar esse e outros conteúdos relevantes que teremos para te auxiliar, tá bom? Bom, nesta dica veremos um tema de direito constitucional recorrente em provas, em especial nas provas da área policial, que é a eficácia dos direitos fundamentais. Um tema ali basilar no estudo dos direitos e garantias fundamentais, tema de direito constitucional, tá bom? Bom, a eficácia dos direitos fundamentais, a primeira coisa que você deve perceber é que ela se trata da concretização, da efetivação dos direitos fundamentais, tirar ele do plano normativo a nível constitucional e concretizar esses direitos que estão escritos numa folha de uma Constituição escrita, concretizar no mundo real, aplicar. De nada vale um direito escrito em normas, ele tem que ser aplicado para dizer que você efetivamente possui um direito, tá bom? Se ele não for aplicado, se ele não se concretizar no mundo real, qualquer direito que se diga que nós tenhamos a nível normativo, em essência, em nível material, esse direito praticamente não existe, ele é meramente simbólico, ele é meramente ilustrativo, né? Ele é meramente formal, né? Ele não se materializa, não se substancializa no mundo real. Então a eficácia dos direitos fundamentais tem a ver com a efetiva concretização dos direitos e garantias fundamentais previsto no âmbito constitucional no mundo real. Primeira coisa para você guardar. Então, a eficácia, e existem 3 tipos de eficácia que você deve guardar para a sua prova, porque é cobrada em prova, e indicarei mais adiante uma questão que tratou exatamente sobre esses três tipos de eficácia dos direitos fundamentais, tá bom? Temos a eficácia vertical, a eficácia horizontal e a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, que veremos agora. Vem comigo na tela. Bom, os direitos fundamentais, então, tem 3 tipos de eficácia, como eu falava. Para você entender no primeiro momento, irei esquematizar aqui. A eficácia vertical, ela tem a ver com a eficácia dos direitos fundamentais na relação entre o Estado e os particulares. Quando eu falo particulares, eu falo aqui pessoas naturais, indivíduos, ou seja, seres humanos, bem como as pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? Particulares é um termo que significa os dois aqui. Bom, o Estado, por evidente, ele possui muito mais poderes, tanto econômico quanto de meios de ação, né? Toda a força policial, por exemplo, está na mão do Estado, ele possui muito mais poderes que os particulares. Então, é por isso que o Estado deve respeitar os direitos e garantias fundamentais dos particulares e se diz que se trata de uma eficácia vertical, porque o Estado está num plano superior em relação aos particulares, tá bom? Já a eficácia horizontal e a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, elas têm a ver com a aplicabilidade dos direitos fundamentais entre particulares, tá certo? E não entre Estado e particulares, mas entre particulares, com uma pequena diferença entre ambos. Na eficácia horizontal, esses particulares se encontram em planos de igualdade em termos de meio de ação. Já na eficácia diagonal, vou apagar aqui para você compreender melhor, esses particulares se encontram em condições distintas em termos de meio de ação. Quando eu falo meio de ação aqui, eu falo de meios econômicos, ter mais poderio econômico, meios para agir, né? Caracterizaremos logo mais. Na eficácia horizontal, então, os particulares, quando se relacionam, em linhas gerais, por meio de contratos privados, que quer que sejam pessoas, indivíduos, ou seja, indivíduos com empresa, se caracteriza que ambos estão em condições de igualdade em termos de meio de ação. Então, ambos têm que respeitar os direitos fundamentais uns dos outros, por isso que se diz eficácia horizontal. Já na eficácia diagonal, existe uma relação de assimetria de poder entre os particulares que se relacionam. Isso aqui se caracteriza, em especial, nas relações trabalhistas, em que existem ali os empregadores e os empregados, né, com uma assimetria de poder em favor dos empregadores, bem como nas relações consumeristas. Ou seja, entre empresas fornecedoras e consumidores, no qual as empresas fornecedoras, né, no geral, possuem mais poder, meio de ação do que os consumidores. Então, essas empresas, tanto empregadoras quanto fornecedoras, têm que respeitar os direitos e garantias fundamentais dos consumidores ou dos trabalhadores. É por isso que se diz, como não estão no mesmo plano, estão em um plano diferente, que existe uma eficácia diagonal. Por que diagonal? Porque nessa posição com um poder muito maior ainda do que essas empresas está o Estado, eficácia vertical. Nessa posição aqui intermediária, que existe uma assimetria de poder entre particulares, está essas relações de trabalho ou de consumo, em que existe uma
eficácia diagonal. E a eficácia horizontal é aquela que está no mesmo plano, entre particulares que possuem o mesmo meio de ação, por isso uma eficácia horizontal, no mesmo plano de ação. É o que você vê aqui nesse esquema, tá bom? Bom, agora passamos ao entendimento um pouco mais teórico para compreendermos essa lógica aqui. Meus amigos, os direitos e garantias fundamentais, a doutrina jurídica entende, que surgiram lá no século XVIII, na época das revoluções liberais, tanto na independência francesa, na Revolução Francesa, quanto na Revolução Americana, na qual se deu a independência das 13 ex-colônias britânicas, fundando então os Estados Unidos da América. Nesse contexto, no final do século XVIII, temos que lembrar que existia, né, o Estado absolutista, o Estado monárquico absolutista, as monarquias absolutistas, cujo poder do Estado se concentrava todo na mão do monarca, né, que exercia esse poder de forma ilimitada, ele não tinha limites e poderia fazer valer as suas vontades conforme lhe viesse à cabeça, né? Então, por evidente, existiam muitos abusos estatais. O Estado invadia a esfera privada, a esfera dos indivíduos, da forma como bem queria. Não respeitava a intimidade privada, não respeitava as liberdades civis, não respeitava a liberdade política, que na época nem existia, né? Essa concepção de democracia como nós temos, afinal de contas, era um Estado monárquico. Bom, Estado absolutista. Bom, então, nessa primeira leva, né, dos direitos fundamentais, se deu o que a doutrina chama de primeira geração ou primeira dimensão dos direitos fundamentais, que basicamente veio limitar os poderes do Estado quando ele interfere na órbita privada, seja dos indivíduos, das pessoas, bem como das pessoas jurídicas de direito privado, né? Então o Estado passou a ter limitação com relação aos direitos, em especial aos direitos civis, direito à vida, direito à propriedade, direito à intimidade, ou seja, o Estado não poderia mais, não pôde mais passar a simplesmente desapropriar a propriedade de alguém com uma simples ordem emitida. Passou a ter que se respeitar critérios legais, legítimos para isso. Da mesma forma, para ingressar numa residência, não pôde mais ser de qualquer forma, a qualquer hora, tinha que se respeitar uma justificativa, uma lógica prevista numa norma aprovada a partir de certos critérios que assegurasse com que isso não fosse feito de forma arbitrária. Então, tudo isso se associa aos direitos fundamentais de primeira geração. Então, a eficácia vertical dos direitos fundamentais tem a ver, então, nessa relação do Estado em posição de superioridade perante os indivíduos, eficácia vertical, o Estado respeitando os direitos fundamentais dos indivíduos. Na sequência, já no século XIX, né, ali na era industrial, o mundo experimentou, você estudou isso na história, né, na história geral, tudo, aqueles abusos que vieram da Revolução Liberal Clássica, né, no qual, com a Revolução Francesa e Americana, né, se criou a nível constitucional a igualdade formal dos indivíduos, todos são iguais perante a lei. Só que isso não assegurava a construção de um modelo em que se buscasse uma igualdade material, ou seja, a redução de desigualdades econômicas e sociais muito grandes. Então, quando surgiu ali, logo depois das revoluções francesas e americanas, chamadas de revoluções liberais clássicas, né, se criou todo um aparato jurídico que as pessoas eram iguais perante a lei, sem essas obrigações do Estado amenizar diferenças sociais. Com o surgimento, então, da era industrial, isso foi amplificado. Por quê? Como a escala produtiva passou para uma escala muito maior, surgiram, então, os megacapitalistas e tudo mais, que com poderes jurídicos muito fortes para explorar a classe especial, a classe dos trabalhadores, né, em condições desumanas de trabalho, extremas, né, trabalhando 15, 20 horas por dia, sem se alimentar direito, surgiu todo aquele caos ali de diferenças sociais. Pouquíssimas pessoas ficando muito ricas e a maioria num estado de pobreza muito grande. Então, nesse contexto, né, o direito evoluiu e se chegou a essa lógica, né, um pouco mais recente, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou seja, os particulares, né, têm que respeitar os direitos fundamentais uns dos outros, sejam pessoas entre pessoas, como pessoas jurídicas de direito privado, empresas, né, simplificando, quando se relaciona com indivíduos, com pessoas naturais, tá bom? Então, nessa relação tem que ter um respeito aos direitos fundamentais e por isso que se diz eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? Então, essa é a lógica do surgimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Só que, ainda na relação entre os particulares, seja entre pessoas naturais, indivíduos, seres humanos, ou entre pessoas, indivíduos, empresas, ou entre empresas, é possível a existência de certos tipos de relações privadas em que um privado esteja com meios de ação superiores ao outro, né? É como ocorre, como eu falei antes, nas relações trabalhistas e nas relações de consumo, seja entre empregadores e empregados ou entre fornecedores e consumidores. Nesses casos surge a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, que nada mais diz que mesmo nessas relações também
tem que ter respeito aos direitos fundamentais. É só a lógica para você compreender aí que difere um pouco do outro. Volta aqui para essa tela que iniciamos a dica, que é exatamente isso que está aqui. Eficácia vertical na relação entre Estado e particulares, a eficácia horizontal entre particulares que estão no mesmo plano, né, na mesma órbita de meio de ação para agir, e a eficácia diagonal, que também é entre particulares que se encontram em posições diferentes, ou seja, um particular em relação ao outro numa posição de vantagem com relação a meios de agir, seja por ter mais poder econômico, por ter, enfim, mais formas de agir em relação a esse. E mesmo nesse caso tem que existir, então, um respeito aos direitos e garantias fundamentais, tá bom? Então, essa é a lógica, toda a parte teórica que você deve compreender para ir para a prova. Olha só como isso cai em questão de prova. Questão de 2017, aplicada no concurso para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, tá bom? Sobre a eficácia dos direitos fundamentais, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, a eficácia vertical. Olha só, a segunda tratou da eficácia horizontal e a terceira da eficácia diagonal. Olha a importância dessa dica. A eficácia vertical dos direitos fundamentais foi desenvolvida para proteger os particulares contra o arbítrio do Estado, perfeito, de modo a dedicar direitos em favor das pessoas privadas, perfeito, tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas de direito privado, né? Limitando os poderes estatais. Afirmativa corretíssima. Vamos para correta. Para 2. A eficácia horizontal trata da aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares, ok? Tendo na constitucionalização do direito privado a sua gênese. Só faltou essa explicaçãozinha aqui. Bom, na época em que, eu falei antes, especialmente no século XIX, né, na era industrial, que existia aquele nível de exploração muito grande entre particulares, naquela época predominava a normatização, né, das relações privadas, elas se davam, em especial, eram regulamentadas pelas normas infraconstitucionais, leis que estavam abaixo da Constituição, que asseguravam essas normas que, em linhas gerais, existia um predomínio do interesse privado, né, em detrimento ali, permitindo que contratos fossem abusivos entre as pessoas e ocorresse exploração. Houve um fenômeno posterior em que se tem o que a doutrina jurídica chama de constitucionalização do direito privado, ou seja, surge então as constituições tratando dos direitos e garantias fundamentais e assegurando o que se chama como efeito irradiante dos direitos fundamentais, não somente as relações entre o Estado e os indivíduos, mas também entre os indivíduos. Então, essa lógica chama-se de constitucionalização do direito privado, ou seja, vem a Constituição, assegura certos direitos fundamentais e determina que que esses direitos fundamentais sejam cumpridos, inclusive nas relações entre privadas, passando por cima, ou seja, colocando o seu poder normativo por cima de normas infraconstitucionais que tratem isso de forma diversa. Então, a afirmativa também correta. A última afirmativa, a eficácia diagonal trata da aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares, nas hipóteses em que se configuram desigualdades fáticas, ou seja, desigualdades entre os meios de ação entre os particulares, surge então a eficácia diagonal, né? É isso. A afirmativa também correta. E a afirmativa aqui correta é a letra E. Todas são corretas, a 1, a 2 e a 3. É isso. Dica importantíssima. Curte esse vídeo para nos estimular e se inscreve aqui no canal do CDF Concursos no YouTube. Grande abraço e até a próxima dica.